Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela minha vida. Em nome do Senhor Jesus, pela vida de todas as intercessoras do Relógio Mundial de Oração. Meu nome é Giovana Cristina, eu sou mais a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo te ajudar em oração, despertando em você a fé de que orando uns pelos outros que nós seremos curados. E nós estamos aqui nesse momento de estudo da palavra, para estudarmos juntos a palavra de Deus, e depois nós vamos fazer a oração profetizando milagres, clamando por milagres em nome do Senhor Jesus. Essa é a nova etapa do nosso ministério, em nome do Senhor Jesus, porque na parte aqui das 3 horas eu coloco o estudo clamando por milagres, estudando a palavra, clamando por milagres, e à noite, às 10 horas da noite, a nossa irmã Maricela Miranda faz a oração de intercessão, parte por parte, orando pelo nosso país, por Israel, por você, pelos pedidos de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? E essa parte eu faço essa oração clamando por milagres, tá? Então, em nome do Senhor Jesus, acompanha aí. O nosso estudo hoje vai ser Números 1, do 20 ao 46, onde nós estudamos a palavra, tiramos a sabedoria por dia, em nome do Senhor Jesus, e fazemos aquela oração de fé. Então acompanhe comigo em nome do Senhor Jesus. E se você não é inscrito, tá? Se inscreva, porque a partir do momento que você se inscreve, você está dando autorização espiritual para que possamos orar por você, guerrear por você. Isso é atitude de fé, minha irmã. Esse ministério é um ministério de jejum e de oração, tá bom? Eu faço o meu jejum, as intercessoras fazem o jejum delas, nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Quando nós nos reunimos, nós oramos por vocês em nome do Senhor Jesus. Tá? Então, enquanto eu tomo uma água aqui, coloque o seu nome aí e se inscreva em nome do Senhor Jesus. Então, começando aqui o nosso estudo, minha irmã e meu irmão, você vai ver, a partir do versículo 20 de Números 1, que o texto começa falando sobre a linhagem dos filhos de Rubem, né? Que era o primogênito de Jacó. E isso depois deles atestarem, ou melhor, deles verificarem a linhagem de cada um. Porque ontem nós falamos que a linhagem de cada um foi atestada, né? Então entenda que aqui no versículo 20, quando eles começam a separar o povo por família, então os sábios dizem que é para que possamos ver que os israelitas se mantiveram distribuídos por meio de tribos e famílias. E mesmo eles tendo passado ali longos anos no Egito, mesmo assim eles não se assimilaram com outros povos. Ou seja, eles não perderam a identidade deles enquanto descendentes dos filhos de Jacó. Sabiam direitinho quem eram os descendentes de José, quem eram os descendentes de Simeão, quem eram os descendentes de Levi, os descendentes de Judá, entendeu? Então, segundo o Midrash, eles só foram redimidos do Egito, né? Porque eles guardaram a pureza familiar, preservando seus nomes e a língua que era o hebraico. Mas veja que a tribo, quantas pessoas que vão aí para outros países, né? E acabam, sim, falando tanto o idioma, que é claro que tem que falar, né? Porque senão eles não sobrevivem ali. Eu tive uma temporada agora na Europa e eu não sabia nem o que o pessoal estava falando. Eu estava querendo fazer mímica com o pessoal. Então é claro que uma das coisas que eu entendi é que você tem que falar. Você estando em outro país, você tem que falar o idioma deles e procurar falar bem, senão você não vence naquela terra. Então, se você está pretendendo, minha irmã, ir para outro país, primeira coisa, aprende a falar o idioma daquela terra e falar bem. Porque se você falar mal, vão te ignorar. Você já falando bem, eles já te ignoram. Os imigrantes que estão lá estão sofrendo muita discriminação. Agora imagine você falando mal. Aí que eles te ignoram mesmo, né? Então, mas tem uns que aprendem tanto falar o idioma do outro país que esquecem o português, que esquecem o idioma local. Isso não pode. Então, é claro que ali eles aprenderam a falar a língua egípcia, mas eles não esqueceram do hebraico, entendeu? Não esqueceram, porque você ter amor pela sua terra é respeito a Deus, ao Deus que te formou, ao Deus que te criou, ao Deus que falou, esse nasceu ali, esse nasceu acolá. Entenda isso, minha irmã. Entenda isso, meu irmão. Entendeu? Agora, se Deus te levou para outro lugar, Deus te levou para um propósito, mas não é para você desprezar o país de onde Deus te fez nascer.
a terra de onde Deus te fez nascer. Haretiansarias, aprende um segredo espiritual aí, hein? Entenda, olha a inteligência, olha o segredo. Mas veja que da tribo de Rubem foram contados 46.500 homens que podiam sair à guerra. E as partes do versículo 23 até o versículo 43 tem a contagem de todas as tribos, e o versículo 46 termina dizendo que pela contagem Israel tinha 603.550 mil homens capazes de sair à guerra. Mas qual é a sabedoria para nós hoje? Então veja que quando vamos acompanhar a trajetória dos filhos de Israel, nós vemos que José foi vendido pelos irmãos aos ismaelitas. E com isso ele acabou indo parar no Egito. E não querendo mencionar hoje aqui todo o sofrimento pela qual José passou, nós vimos que depois ele foi encontrado pelos seus irmãos, porém já numa posição de governador do Egito. E aí ele então mandou buscar o seu pai Jacó, que a essa altura também já tinha recebido de Deus o nome de Israel. Mas nós vemos que Jacó teve medo de descer para o Egito. Está lá em Gênesis 46, né? E nós vemos que o Senhor então apareceu para ele e o chamou de forma afetuosa. Deus diz para ele: Jacó, Jacó. Pois quando Deus repete o nome da pessoa, chama ela por 2 vezes, aí o Senhor está sendo afetuoso. Porque Deus sabia que Jacó estava com medo. Mas aí por que Jacó estava com aquele medo? Qualquer pessoa no lugar falava assim: eu desceria correndo para ver o meu filho que eu achei que estava morto e que eu descobri que estava vivo. Só acontece que Jacó estava apreensivo mesmo assim. Por que ele estava apreensivo? Né? A gente tem que questionar isso. Bem, vamos tentar entender. Ele não tinha como promessa a terra de Canaã? Ele não estava ali na terra de Canaã, onde até aquele momento, é claro que ele estava ali como estrangeiro, mas ele estava na terra que Deus tinha dado para o seu avô Abraão, né? Ainda que ele não era dono da terra, mas ele estava no lugar ali, tipo assim, em qualquer momento eu vou me tornar dono dessa terra, porque Deus já deu pra gente. É como se você estivesse numa casa alugada e você fala: não, qualquer momento eu vou conseguir comprar essa casa, porque Deus falou que essa casa vai ser minha. Não é isso? E aí, de repente Deus fala: sai daí, você tem que sair, você pode ir, vai para lá, para outro lugar, para outra cidade. E aí ele ficou com medo, né? Mas Deus já tinha tratado isso para o avô dele, lá atrás. Lá em Gênesis 15, Deus tinha falado: olha, eles vão sair, sua descendência vai descer ao Egito, lá vai se tornar escravo, e depois eu vou trazer eles de volta. E quando Deus falou isso para Jacó, já diz o Midrash que Jacó teve tanto medo, para Abraão teve tanto medo que Abraão dormiu de cansaço, foi luta espiritual ali. Foi luta espiritual. Só acontece que Jacó, esse assunto tinha sido tratado com Abraão e não com Jacó. Mas Jacó foi lá e antes ele ofereceu para o Senhor uma oferenda, ele fez uma oração e ofereceu um sacrifício ali. Porque não era só oferecer um animal, mas quando se oferecia o animal, a pessoa estava ali procurando se conectar com Deus. Então, por isso que ele ofereceu ali o sacrifício, para ele tentar entender tudo aquilo que estava acontecendo com ele, né? Então, entenda que a sabedoria para nós está justamente nesse ponto. Precisamos, sim, tomar as nossas decisões, mas nós precisamos, antes de tudo, buscar estar certificado por Deus. Olha, eu estou indo, sim. Eu estou indo para essa terra distante, eu estou fazendo isso, eu estou assinando esse contrato, eu estou indo para esse emprego novo, eu estou mudando, eu estou pedindo conta, eu estou pedindo demissão, eu estou parando de trabalhar, eu estou exercendo ministério, mas eu estou certificado sobre uma palavra, e a palavra do Senhor. E depois também você tem que julgar se essa palavra que Deus te deu, se ela não está contrariando a palavra do Senhor, que é a palavra Logos, que é a palavra que está escrita. Porque qual que era a palavra que já estava escrita? A palavra que Deus tinha dado para Abraão. Para Abraão. Então a palavra rema que Deus deu ali naquele momento para Jacó
estava conectada com a palavra Logos que foi dada para Abraão. Para Abraão. Então entenda que você precisa ter uma palavra rema, que é a palavra que é trazida do Espírito Santo para você naquele momento da sua necessidade. Mas essa palavra não pode contrariar a palavra Logos, que é a palavra escrita por Deus. Né? Não pode. Nós temos que estar certificado por essas duas palavras e elas não podem contrariar uma a outra. Não pode. Não pode. Não pode. Então, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga para você essa palavra que você tanto precisa, minha irmã. Às vezes você se perdeu aí, você se perdeu, meu irmão. Você não sabe mais para onde que você vai, você parou à beira do caminho, porque você não sabe, você está sem direcionamento, você não sabe. Você quer tanto ir, mas você não sabe, você está com medo, você está perdida. Você está perdida, você não sabe. Você fala, não sei, eu estou com tanto medo, eu estou apreensiva. O que vai acontecer comigo? Eu ontem estava dizendo para uma amiga que eu não sou corajosa, eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Não, irmã, que isso? O Espírito de Deus é força e coragem. Sim, eu tenho o espírito de força e coragem, é por isso que o meu comportamento é de força, coragem e determinação. Mas eu, Giovana, não sou corajosa, não. Não sou. Não sou aquela menininha que nasceu, sempre foi uma menininha de medo. E o diabo sempre criou situações para me botar medo, mas eu falo, diabo, você está repreendido em nome de Jesus, porque eu estou sobre uma palavra, e a palavra de Deus, e sobre a palavra de Deus, eu salto muralhas, eu atravesso montes, eu cruzo mares, porque eu estou sobre uma palavra. O Deus que vai me levar, Ele vai me trazer, o Deus que me mandar ficar, eu fico. Eu não gostaria de sair daqui, mas se o Senhor mandar eu ir, eu vou, e pronto, acabou. Diabo, você não me afugenta, porque eu sei quem eu sou em Deus e o que Deus quer fazer na minha vida. Então busque, minha irmã, busque, meu irmão. E talvez o milagre que você precisa que o Senhor faça hoje, porque nós vamos orar clamando por milagre, é que o Senhor fale com você e fale de forma audível. Porque às vezes você precisa ir correndo atrás de profeta e de profetisa, querendo que eles falem, que o Senhor te fale por meio de profetas, de profetisa. Não, você tem que aprender a conversar com o Senhor, assim como Jacó conversou. Ele foi ali, ele ofereceu o sacrifício, se conectando com o Senhor, falando, Senhor, eu quero saber do Senhor uma resposta. Era como se ele estivesse dizendo isso, eu estou louco de vontade de ir e eu vou, mas eu quero saber, eu quero estar certificado em Ti. Para que esse medo, essa angústia saia de mim. Eu quero entender tudo, todo o processo, Pai. Me ajuda, me ajuda. E o Senhor assim fez, o Senhor falou com ele, de forma que não deixou dúvida. Tá bom? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos diante do Deus das maravilhas, do Deus que fala, do Deus que fala, do Deus que faz milagres, do Deus que leva e traz de volta, do Deus que manda sair, mas que manda também retornar. E nunca te despede de mãos vazias, e nunca te traz de mãos vazias, e que sempre tem um propósito que é bom, perfeito e agradável. Amém? Deus de Abraão, de bondade e de fidelidade, Paizinho Santo, Tu és maravilhoso, Pai querido. Tu és o Deus da bondade, Tu és o Deus da fidelidade, Tu és o Deus da misericórdia, Tu és o Deus da multiplicação, Tu és o Deus, Pai, que olha para nós e tem misericórdia das nossas almas, das nossas vidas. O Senhor é o Deus que perdoa pecados. O Senhor é o Deus que fala conosco, Pai. Embora muitos não tenham fé para ouvir a Tua voz, mas o Senhor é o Deus que não faz acepção de pessoas. Pai querido, o Senhor viu a necessidade do coração de Jacó. O Senhor viu o desejo do coração dele de partir, de ir para uma terra distante, de encontrar o filho dele amado. Mas o Senhor viu também o medo, a angústia, a inquietação, a interrogação que estava ali no coração dele, querendo saber, querendo entender todo o processo. Por que sendo que ele já estava na terra prometida, por que ele deveria sair agora? E quanto tempo ele ficaria? O que iria acontecer com ele, com a família dele? Sendo que ele já estava na terra da promessa. Quantas pessoas, Pai, que receberam promessa de estarem ali na Europa e agora estão tendo que sair dali.
Quantas irmãs que receberam promessa, quantos irmãos, quantas famílias de estarem ali nos Estados Unidos e agora estão tendo que sair dali. Quantos que receberam promessa de estarem no emprego aqui no Brasil e estão tendo que sair. Promessa de prosperidade, promessa de casamento e que não estão se cumprindo. Raquessuri de Anás, eles querem uma resposta de ti. Tu és o Deus das maravilhas, Deus. Raquessuri de Anás. E eu te peço como igreja, Pai querido, Raquessuri de Anás, Deni, abre o teu livro agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu estou vendo esse livro sendo aberto e olha o que está escrito para cada um. Olha o que está escrito e coloque teus anjos, que pelo poder do teu Espírito Santo, diga a teu Espírito que venha falar com cada um o que está escrito nesse livro para cada um agora. Em nome do Senhor Jesus, permita que cada um possa escutar de forma audível o que está escrito nesse livro para eles. Em nome do Senhor Jesus, seja por meio dos sonhos, por meio dos sonhos. Pai, lá na Itália já está escurecendo. Aqui no Brasil, ainda não. É meio da tarde. Mas permita, Deus, nos Estados Unidos também. Mas permita, Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles escutem o teu propósito, Pai. Não deixe ninguém sair do teu propósito. Não deixe ninguém ficar entristecido, Pai. Não deixe nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhuma criança, nenhum adolescente ficar entristecido porque não ouve a tua voz, porque não sabe do teu propósito. Senhor, o Senhor é o Deus dos milagres. Que a tua boa mão abra esse livro, Pai, e comece a recitar. Até a data, Pai, que o Senhor escreveu para se cumprir esse propósito na vida dessa irmã, na vida desse irmão, e que eles escutem para que o coração deles se acalme, porque o Senhor disse para Jacó, que ele não temesse descer para o Egito. O Senhor disse para ele, não temas. E essa irmã e esse irmão não pode temer. Não pode temer. Tu és o Deus das maravilhas, Pai. Faz esse milagre na vida dessa irmã. Faz esse milagre na vida desse irmão. Eles precisam ouvir a sua voz. Eles precisam ouvir a sua voz. De repente eles precisam ouvir, Pai, que eles precisam ser curados, que eles vão ser curados. Eles precisam ouvir, olha, você adoeceu no dia tal, por causa de uma obra de feitiçaria, mas eu não deixarei que você morra. Eu não deixarei. Pelo contrário, eu estou usando essa enfermidade para te tratar nessa área aqui. Mas você vai ser curado em nome do Senhor Jesus, em nome do meu filho. Talvez, Senhor, que essa irmã precisa ouvir no dia tal, esse teu marido, no dia 20 de setembro, esse teu marido te envergonhou. Te envergonhou. E saiu da tua casa, deixando você chorando. Você chorando. Você entristecida, você envergonhada, você humilhada. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar transformado para a sua vida. Não queira ele enquanto ele não estiver transformado, enquanto ele não for o homem do Salmo 128, enquanto ele não for quebrantado, porque eu não te fiz para se alimentar de lixo, eu não te fiz para se alimentar de resto, pelo contrário, eu sou aquele que tira do lixo para colocar do lado de príncipes. Para de querer lixo, de querer ficar do lado de lixo. Para de querer se alimentar de resto. Para em nome de Jesus. Senhor, tu és o Deus dos milagres. Em nome do Senhor Jesus. E nós clamamos por milagres. E queremos ver os teus milagres na nossa vida. E se tem pecados nos impedindo de alcançar os seus milagres, Senhor, nos perdoa. Em nome do Senhor Jesus. Seja eles quais foram, Pai. Quais forem, nos perdoa, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão.
E nós vamos viver aqui para testemunhar todos os milagres do Senhor. Não deixe de testemunhar, não deixe de contar de pessoas para pessoas os milagres que o Senhor está fazendo na sua vida. Às vezes um milagre para um é a cura, para outro é um prato de comida, mas conte em nome do Senhor Jesus. Amém? Conte. Não deixe de contar, porque o diabo quer que você fique em silêncio. Fique não. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos testemunhar os milagres do Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o Deus das maravilhas. O Deus das maravilhas. Aleluia. Amém? E até o dia, vai ser assim até o dia que nós formos partir para a glória. Porque aí lá nós vamos ouvir o entra bendito de meu Pai, entrar para o descanso nosso com o Senhor Jesus. E depois nós vamos retornar aqui e viver uma vida maravilhosa com Ele. Amém? Não deixa o diabo roubar isso de você não, minha irmã. Não deixa o diabo roubar isso de você não, meu irmão. E não deixa o diabo roubar isso da sua família não. Profetize que toda a sua família, toda a sua casa será a família do Salmo 128. Amém? Um beijo, fique com Deus. Aguardo você amanhã com o próximo estudo comigo. Em nome do Senhor Jesus, para o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus. Beijo, amo você.